Olá, galerinha do canal, beleza? Primeiramente, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se para receber todas as notificações. Nessa aula, iremos falar sobre função afim. Se você nunca estudou função, se você não tem ideia do que é função, clica aqui nessa playlist aqui que eu vou indicar aqui para você estudar funções como ideia intuitiva, a modo geral, a modo prático, a introdução de funções na verdade, beleza? Para que você possa entrar na parte das funções específicas, no nosso caso, função afim. Tranquilo? Mas você já domina, já sabe o que é uma função, podemos ir para a função específica chamada função afim, que também é conhecida como função do primeiro grau. Seu nome correto é função afim ou função polinomial do primeiro grau. Mas em alguns livros tem o nome simplesmente função do primeiro grau. Então, quando você vir em alguma apostila, algum material, você já sabe que trata-se do mesmo conteúdo. Tranquilo? Então vamos lá, aula. Olha só, função afim. Vamos começar por uma questão prática, por uma introdução com uma questão que caiu no Enem, uma questão bem prática, uma questão bem direta, para que a gente possa entender a funcionalidade da função afim. Olha só, a figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008. Aí tem aqui os dados, tal, aí ele custa R$ 500, né? No caso de pagamento em atraso, a cobrança da multa é de R$ 10 mais 40 centavos por dia de atraso. Ele pergunta se MX é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que X é o número de dias em atraso. Então, só um detalhe, essa fórmula da mensalidade só faz sentido se tiver dias em atraso, porque se não tiver em atraso, o valor é fixo, é R$ 500. Então, na verdade, essa fórmula ela é útil quando eu vou pagar mensalidade em atraso. Tranquilo? Primeiramente, eu sei que você sabe de duas coisas. Primeiro, você sabe que 40 centavos é 0,40 ou 0,4. Beleza? 0,40 ou 0,4, tanto faz. Isso você sabe. Segunda coisa que você sabe é que você consegue resolver esse problema sem usar fórmula. Com certeza você consegue. Mas vamos detalhar. Então vamos supor que a pessoa atrasou um dia. Quanto ele vai pagar pela mensalidade? Olha só. Ele vai pagar aqui, ó. Vem aqui no cantinho esquerdo. R$ 500. Ele atrasou um dia. Mais R$ 10. Mais o quê? Mais 40 centavos. Não é isso? Então ele pagará R$ 500, R$ 510,40. Tranquilo? Vamos supor que ele atrasou 2 dias. Então ele vai pagar R$ 500 mais R$ 10 que é a multa. Né? Esse 500 é o valor da parcela e 10 é o valor da multa. Esses dois valores são o quê? Fixos. Mais o quê? 40 centavos com 40 centavos, que dá 80 centavos. Eu vou escrever assim, só para ficar mais prático de entender, certo? 0,40, 0,40. Então, aqui vai dar R$ 510,80. Beleza? Tranquilo? Então, olha o que está acontecendo. O 40 centavos aqui apareceu uma vez, porque eu atrasei um dia. O 40 centavos aqui apareceu 2 vezes, porque eu atrasei 2 dias. Se eu fizesse a mesma conta para 3 dias, 40 centavos iria aparecer 3 vezes, desculpa. E se eu fizesse para 10, ia aparecer 10 vezes. Ou seja, esse 40 centavos, na verdade, ele envolve o quê? Ele envolve exatamente a variação. Então, a quantidade de dias de atraso. Então, o 40 centavos aparece de acordo com o X. Então, ele vai estar junto com o X. Olha as alternativas, ó. 40 com X, 40 com X, aqui é 40, mas seria 0,40 o certo. Então, nós temos essas duas opções. E qual é o valor fixo? O valor fixo é 500? Não. 500 mais quanto? Mais 10. Observe que apareceu 510 aqui, ó. Apareceu 510 aqui. Apareceu 510 aqui. Então, essa parte é fixa. Então, 510. Beleza? Letra C. Então, como nós vamos ver adiante, toda função que tem uma parte fixa e uma parte variável que depende de x, nós vamos chamar isso de função afim.
Tranquilo? Só um detalhe que a gente vai entender isso um pouco melhor daqui a pouco. Esse 510, ele é chamado de quê? Esse 510 é chamado de valor fixo ou valor inicial. Ou seja, tu não atrasou a parcela? Se tu atrasou a parcela, você vai ter que pagar inicialmente 510. E esse 40 centavos é chamado de taxa de variação. Porque a cada variação, você paga 40 centavos. A cada dia de variação. Cada dia de atraso, desculpa. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente? Olha só, função afim. O que é uma função afim? Seja A, B pertencente aos reais e A diferente de zero, dizemos que uma função f de RR é do primeiro grau ou função afim quando está definida por y igual a f de x igual a x mais b. Gente, lembrando que y e f de x é a mesma coisa. AX mais b. Gente, esse A é nossa taxa de variação. Porque ela altera à medida que nós vamos alterando o tempo ou a quantidade, dependendo do contexto. E aqui é o nosso valor inicial. Em alguns livros, eles trazem outros nomes que faz sentido lá dentro do assunto de geometria analítica. Tem aí no nosso canal também, geometria analítica, mas é um assunto mais voltado para a galera que faz o terceiro ano do ensino médio, terceira série do ensino médio. Se você está estudando, porque você está na primeira série do ensino médio, não vale a pena olhar. Se você está estudando para o Enem, vale a pena olhar. Então aqui, ó, pode ser chamado de coeficiente angular. Esse nome só faz sentido quando nós estudamos analítica. E coeficiente linear. Quando eu falo que só faz sentido quando estuda analítica, não quer dizer que ele só vai aparecer em analítica, certo? Quando eu falo analítica, é geometria analítica. Às vezes, em questões de função mesmo, ele vai aparecer esses termos. Então, por isso que eu tenho que saber. Beleza? Então, o A é coeficiente angular e o B é coeficiente linear. Tranquilo? Vamos para frente. Observe esse probleminha aqui. Ó. Exemplo número 1. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa. Gente, parcela fixa. Qual era a parcela fixa aqui do cara? 510. Qual é a parcela fixa do nosso contexto? Valor inicial, esse Bzinho. Professor, mas lá na questão anterior foi assim, ó, 510 mais 0,40x. Não deveria ser 0,40x mais 510, não? Mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Mesma coisa. Não tem problema. Então vamos cá. Uma parcela fixa, então é aquele Bzinho da gente, denominado bandeirada, e uma parcela que depende da distância. Depende do x, o x é a distância. Aqui dependia de quê? O x dependia dos dias em atraso. X é o número de dias em atraso. Lá no nosso contexto, x é a distância. Eu vou logo botar o x aqui para não esquecer. Se a bandeirada custa R$5 e cada quilômetro rodado custa 2, então esse 5 é fixo, ele é sozinho. E esse 2 está junto do x. Então, vou chamar de P de x, ó. Expressa o valor P a ser pago em função da distância x em quilômetros. Então, P de x é igual a quem? Ó? Quem é que é fixo? 5. Mas eu vou botar logo a outra parte para ficar bonito, igual a essa expressão aqui. Ó, o x primeiro. Então, 2x, porque é R$2 por cada quilômetro, mais R$5. Lindo? Beleza? P de x é igual a 2x mais 5. Agora B, calcula o preço de uma corrida de 11 km. Gente, olha só. Você que já estudou a aula introdutória de função não vai ter dificuldade no que eu vou escrever aqui. Então, vai ser P11. Se você não assistiu, vai lá e assiste. P11 é o valor da função quando x é 11. Então, 2 vezes 11 mais 5. 2 vezes 11, 22. Mais 5, 27. Então, 27 o quê? R$27. Então, se ele andar 11 km, ele vai pagar R$27. Tranquilo? Agora, cuidado. Calcula a distância percorrida por um passageiro que pagou R$25 pela corrida. Então, P de x não é mais o x. Ó. P de x é igual a R$25. Não é mais o x que é 25. É o P de x.
Só que quem é p de x, galera? 2x mais 5. Então, vou escrever 2x mais 5 igual a 25. Passo o 5 diminuindo, né? 2x igual a 25 menos 5. Vou concluir aqui. 2x igual a 20. Passa dividindo. 20 por 2. X igual a 10 km. Então, 10 km. Certo? Então, ele andou 10 km. Tranquilo? Um conselho que eu te dou, essa questãozinha volta. Entende ela bem, porque ela fundamenta bem a teoria. Tranquilo? Vamos para frente. Casos especiais. Quando A é igual a 1, B igual a 0, lembrando que a função afim, ela tem esse formato. F de x, ou y, tanto faz, é igual a x mais b. Então, quando A é igual a 1 e B igual a x, se aqui é 1 aqui ou B é 0, nós ficamos com a função f de x igual a x. Isso é chamado de função identidade. Por que identidade? Porque f de 2 dá 2. Ó, f de 2 é o próprio 2. F de meio é o próprio meio. F de menos 5 é menos 5. Sempre o valor do x é o valor da função. Beleza? Olha só. Quando b é igual a 0 e eu tenho f de x igual a x, o a sendo qualquer número, inclusive 1, nós temos uma função linear. Tranquilo? Uma função linear. Na prática, nós vamos ver lá na frente que isso influencia no gráfico. É uma função que vou colocar como observação, mas a gente vai entender melhor lá quando chegar no gráfico. É uma função que passa pela origem. Beleza? Tranquilo? Então, f de x igual a 3x, f de x igual a menos 7x. E toda função identidade ela é linear. E quando a é igual a 0, a função é constante. Gente, o boleto, pensa no boleto. Se não tivesse essa história do atraso, o valor dela era quanto? R$500. Era fixo, é constante. O valor dele é constante. Beleza? Então, f de x igual a 5, y igual a menos 3. O salário da gente geralmente é uma função constante. Bacana? Vamos para frente. Olha esse exemplozinho bem bacaninho aqui para a gente resolver essa questão. Exemplo 2. Seja a função f de r em r definida por f de x igual a 54x mais 45. Determine o valor de f de 2.541 menos f de 2.540. Gente, essa questão ela é prática. É só você jogar esse número no lugar do x, depois jogar esse número no lugar do x e depois diminuir. Eu não vou fazer assim, eu vou fazer com um pouco mais de cuidado para ganhar um pouco de tempo. Olha só. O que eu quero saber é que f 2.541 menos f de 2.540. Então, vou fazer assim. 54, vou fazer esse primeiro, vezes 2.541 mais 45. Aí, menos, aí eu vou pôr um parênteses e vou resolver f de 2.540. Vai ficar 54 vezes 54 vezes 2.540 mais 45. Olha só. Eu não vou fazer conta por enquanto. 54 vezes 2.541 mais 45. Esse menos vai alterar o sinal de todo mundo, então vou ficar com menos 54 vezes 2.540. Aqui é mais 45, fica menos 45. Olha que coisa bela. Eu podia ter feito a conta na brutalidade? Podia. Eu calculava f de 2.541, fazia essa conta todinha. F de 2.540, fazia essa conta todinha e diminuía. Dá certo? Dá certo. Mas olha que coisa linda. Eu mato isso com isso. O 54 aparece para os dois, né? Então, eu posso colocar em evidência. 54, parênteses, 2.541, menos 2.540. Papai, olha que lindo.
54. 2.541 menos 2.540 é quanto? É 1. E 1 na multiplicação é igual a peito de homem. 50, não serve para nada, né? 54 vezes 1, 54. Bacana? Lembrando, eu podia ter feito na brutalidade? Podia, não tinha problema. F de 2.541 faz essa conta. F de 2.540 faz essa conta. Diminui os resultados. Mas aí é mais elegante, sem dúvida. Beleza? Tranquilo? Vamos a mais uma questão? Ó, essa questãozinha aqui, nós vamos deixar para a aula seguinte, tá bom? Então, na aula seguinte, resolvemos mais essa questão. Valeu, abraço a todos. Até o próximo vídeo.